Olá pessoal, boa noite para vocês. É muito bom estarmos juntos em mais uma quarta-feira e espero que você esteja bem, que Deus esteja te guardando aí. Mas antes de nós iniciarmos aqui, orarmos pela nossa mensagem, nós queremos orar mais uma vez por aqueles que estão enfermos, principalmente aqueles que são mais próximos de nós, como a irmã Isabel, a irmã Ermelinda, a senhora Marinês, que me pediram oração por ela ontem, e há outras pessoas por aí que estão sofrendo neste momento, né? Algumas por enfermidades físicas, outras problemas emocionais, depressão, e o que não falta são os males que nos assolam neste mundo, para nos fazer sofrer. Mas nós estamos aqui esta noite, noite de quarta-feira, para orarmos mais uma vez. Alguém disse que muita oração, muito poder. Então feche os seus olhos aí, onde você está neste momento, onde você estiver, e vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra com as pessoas que nos escutam esta noite. Que o Senhor possa visitar a irmã Isabel no seu leito neste momento. Que o Senhor esteja ali com os médicos, com os enfermeiros. Ó Deus, usando de toda a sabedoria, de todos os recursos que o homem tem, mas também o Teu poder, acima de tudo, o poder sobrenatural. Pai de amor, também seja com a irmã Hermelinda, a irmã Marinês, podemos dizer assim, que o Senhor não deixa que nada venha acontecer com eles, ó Pai, além da Tua permissão. Que o Senhor cuide dessas pessoas, cuide de nós que aqui estamos, de todos aqueles que estão sofrendo neste momento, que quem sabe estão em casa, mas que também muitos deles já perderam a vontade de continuar vivendo neste mundo. Que o Senhor devolva a estas pessoas a alegria de viver. Dá-nos o Teu perdão sempre, Pai, nos ajuda, nos dê força, nos dê ânimo para vencermos nas batalhas da vida. Que possamos fazer em nossas vidas sempre as melhores escolhas, Pai. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Há alguns anos, eu viajava para a cidade de Tidjane, uma pequena cidade no Chile. Mas para chegar até a essa cidade, eu tinha que primeiro descer em Santiago, a capital daquele país, uma capital muito bonita. Tinha ido àquele país com o desejo de estudar. O meu destino era Tidjane. Peguei um ônibus em São Paulo e viajei por volta de uma semana e cheguei em Santiago do Chile por volta de umas 2:30 da madrugada. Ao chegar ali, não tinha praticamente quase ninguém naquela rodoviária. Havia uns poucos guardas que em algum momento deixariam aquele local. E uma pessoa que tinha entrado comigo no ônibus aqui em São Paulo, foi conversando comigo. E a essa pessoa eu revelei a minha identidade. Eu disse a ela que eu era um cristão, um adventista do sétimo dia, que estava indo para aquele país para estudar. E então contei mais coisas da minha vida, de modo que essa pessoa passou a confiar em mim e se tornou minha amiga. E ao chegar ali naquela cidade, quando eu estava já descendo também com as minhas malas para parar ali na rodoviária, porque dali eu pegaria um outro ônibus com destino a Tidjane, essa pessoa disse assim: olha, Dilermando, eu se fosse você não ficaria aqui. É muito perigoso. Constantemente acontecem assaltos, principalmente nas madrugadas. Se você quiser, você pode ir para minha casa e passar a noite lá, o restante da noite, e amanhã de manhã você segue o seu destino. Era um momento para mim de decisão. Eu precisava tomar uma escolha muito importante. Havia conhecido aquela pessoa há pouco tempo, mas por outro lado, eu pensei no perigo de ser assaltado ali, ainda mais que eu era estrangeiro e a própria pessoa havia me advertido pelo fato de ser estrangeiro, é um alvo dos ladrões, dos assaltantes. E então eu pensei, se eu ficar, estarei correndo perigo de morte. Se eu for, também posso correr outro perigo, posso ser sequestrado, estou num outro país, e eu tinha pouco tempo. Mas naquele momento eu orei a Deus, eu pedi: Deus, me ajude aqui, me dê uma decisão, fale à minha mente, ao meu coração, como o Senhor sempre tem feito, porque o Senhor me trouxe até este momento
e eu estou numa encruzilhada. Se pegar o caminho errado, será fatal. E a única coisa que me dá segurança para que eu possa agir agora é a tua palavra falando à minha mente. Naquele momento, existe sempre aquela voz interna que fala aos nossos corações. Você sabe, toda vez que nós estamos numa encruzilhada, que precisamos tomar uma decisão, sempre é uma voz que diz assim, olha, não faça isso, que é perigoso. Uma outra voz diz assim, olha, faça, não tem problema. Naquele momento, eu entendi que Deus estava falando comigo para entrar naquele carro. Quando eu estava segurando a mala e a pessoa estava entrando no táxi, disse, é pegar ou largar. E aí? Ela estava com um pé já para entrar no carro e eu disse a ela, eu vou. Peguei a minha mala, coloquei no porta-malas e segui para aquela casa. Chegamos ali, a família estava ali já aguardando essa pessoa também, fui apresentado e por fim eu me deitei e dormi numa casa de alguém que eu nunca tinha visto até então. Bom, ao raiar do dia, o sol saiu, fizemos um lanche, né, conforme o ditado popular, tomamos um café e essa pessoa pediu um outro táxi e nós seguimos para a faculdade. Chegamos ali, ela me ajudou, fomos na secretaria, certificamos de que tudo estava certinho, essa pessoa me deixou, eu a agradeci, ela foi embora. Depois fui para o almoço, quando eu voltei para o meu quarto, era ali um internato, uma universidade, pelo menos 29 carreiras universitárias tem ali naquela universidade, e quando eu voltei, o monitor, que é uma pessoa que fica cuidando ali do internato e dos estudantes, principalmente daqueles que são recém-chegados, estava passando nos quartos e pedindo ajuda, e o argumento dele para que nós ajudássemos era que alguns estudantes que estavam vindo para Tidjane também, do Chile, de outra cidade, ficaram ali na rodoviária e foram assaltados. Levaram todos os seus pertences, eles ficaram apenas com as peças íntimas, levaram as malas, levaram tudo. E naquele dia eu estava com alguns dólares, era o dinheiro que eu tinha para pagar o meu semestre. E então, naquele momento eu entendi que eu tinha tomado a melhor escolha, que eu tinha tomado uma sábia decisão quando eu agi baseado naquela voz que me disse tranquilamente que eu poderia entrar naquele carro. Sabe, a vida é feita de escolhas. Se eu tivesse escolhido errado naquele dia, se eu tivesse escolhido ficar na rodoviária, eu teria sido assaltado, eles teriam levado o meu dinheiro, e hoje eu não sei se eu estaria aqui, porque naquele dia eu estava ali, porque eu tinha o intento de estudar teologia. Sabe, meus amigos, a vida é assim. Todos os dias nós temos que tomar decisões, todos os dias temos que fazer escolhas. Se é uma jovem que quer casar, ela tem que pensar, ela tem que escolher o melhor rapaz, pensar como ele é com a sua família, porque assim ele vai ser com ela. Se é o rapaz, tem que pensar também na jovem, tem que conhecer os seus precedentes. Se é uma carreira universitária, você tem que pensar no curso que você vai fazer. Se é numa outra coisa, num comércio que você quer abrir, você tem que pensar se aquilo vai ser bom. No livro eu acho interessante esse texto, e eu quero convidar você para ler comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, a minha Bíblia diz assim, ó, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo que nós formos fazer nesta vida, a Bíblia nos aconselha para que nós façamos para a honra e glória de Deus. Amém? Naquele dia eu pensei em Deus. Naquele dia eu quis tomar uma decisão baseada unicamente no que Deus iria me dizer, porque eu não tinha outra fonte a consultar. O ser humano estava de um lado, eu poderia ficar, eu poderia ir, mas eu escolhi entrar no carro, porque eu entendi que Deus estava falando comigo para entrar no carro, e fui bem sucedido. Você só vai ser bem sucedido na vida se você fazer tudo para a honra e glória de Deus. Você sabia que hoje nós estamos vivendo do jeito que estamos, porque alguém um dia tomou decisões baseado em outros elementos? Você sabia que a base do governo de Deus é o amor?
Você sabia que Deus fez um anjo inteligente, um ser perfeito, lindo, inteligente, para comandar os anjos? E este ser se voltou contra Deus porque ele escolheu errado? Mas você sabia que sem esta habilidade de escolher, ou sem a capacidade de escolha, nós não estaríamos aqui? Isso mesmo. Deus um dia criou um ser perfeito, lindo, inteligente, mas ele escolheu errado. E sempre surge pessoas para perguntarem e questionarem: por que Deus não programou Lúcifer? Por que Deus não fez dele um ser com a capacidade apenas de obedecer a Deus? É simples responder essa pergunta. Filósofos, estudiosos, pessoas intelectuais através dos tempos têm tentado explicar o porquê existe o mal neste mundo. O mal existe porque Deus é amor. E o amor, amar significa correr risco. Veja só essa questão. Se nós não tivermos a capacidade de escolha, não teremos também a capacidade de amar. Se uma moça não puder escolher o rapaz com quem ela vai namorar e possivelmente depois se casar, ela também não terá a capacidade de ser feliz. Se ela agir baseado unicamente na opinião ou na autoridade ou no querer do pai ou da mãe, ela pode perder a capacidade de amar. E se perdermos a capacidade de amar, perderemos também a capacidade de sermos felizes. Você está entendendo? Se não podemos escolher, também perdemos a capacidade de amar. E se alguém não ama, esse alguém também não pode ser feliz. Da mesma forma, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus deu para eles também a capacidade de escolha. Deus fez aquele jardim belo, era um protótipo para que toda a terra viesse se tornar como aquele jardim. Tudo ali era perfeito e Deus fez Adão e Eva e os colocou ali. E ao os colocar ali no jardim do Éden, Deus fez a eles algumas recomendações, onde eles teriam que escolher seguir aquelas recomendações de Deus ou seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, ou também seguir a voz do inimigo de Deus. Quando temos que tomar decisões, nós vamos agir baseado nisso ou naquilo. E aí é onde mora a felicidade, ou aí é onde mora a infelicidade. Das escolhas que nós tomamos aqui neste mundo, é que vai determinar o nosso futuro. Se seremos felizes ou se seremos infelizes. Se viveremos ou se morreremos. Então quero convidar você para nós irmos agora para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 2, a Bíblia fala assim, amém? Você pode abrir aí. Gênesis 2, a partir do verso 7, a minha Bíblia diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Foi Deus quem criou o homem. Verso 8, E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, no verso 15, diz assim, O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, diz a Bíblia, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém? Amém porque Deus falou? Amém porque Deus fez tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Ali morava a felicidade. O primeiro casal tinha tudo para ser feliz. O primeiro casal tinha tudo para
prosperar. Aqueles dois seres humanos tinham tudo para prosperar em tudo que fossem fazer. E outra tinha tudo à sua disposição, um mundo para governar, um jardim, um paraíso. Mas tinha uma condição: seguir as orientações de Deus. E Deus, ao os colocarem ali, Deus não os deixou também sem esta capacidade de escolha. Porque desta forma, como eu já vos disse, eles não poderiam amar e muito menos serem felizes. Desta forma, eles não poderiam desenvolver o caráter. A base do governo de Deus é o amor. A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. Um dia Moisés perguntou a Deus o seu nome, e Deus disse: olha, eu vou passar na sua frente e vou te revelar quem eu sou. E quando Deus passou na frente de Moisés, e Moisés pôde apenas vê-lo pelas costas, e Deus foi declarando: olha, eu sou o Deus misericordioso, um Deus bondoso, eu perdoo, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo que for possível para redimir o homem. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu sou o Deus da misericórdia, o Deus da longanimidade, o Deus da bondade. Esse é o caráter de Deus. E a lei de Deus existe para isso também, para nos proteger contra o mal. E Deus recomendou que Adão e Eva não avançassem o sinal, a linha que traçava a felicidade e a infelicidade, a vida e a morte. Ambos tinham dois caminhos, ambos tinham duas escolhas: obedecer a Deus ou não. E é aí que a Bíblia diz, no capítulo 3, que entra aqui um segundo elemento. Capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Para bem aí, eu quero analisar com vocês alguns fatores aqui. Em João 8,44, Jesus disse que o diabo é mentiroso e é pai da mentira. E aqui está a primeira mentira que ele pregou. Talvez ao ler a Bíblia de uma maneira displicente e sem procurar nas entrelinhas o mal que está escondido, você talvez não perceba. Claro, devemos buscar a vida, devemos buscar obedecer a Deus, mas temos que também pararmos um pouquinho para entendermos como o inimigo trabalha. O próprio Jesus, que mandou João escrever o livro do Apocalipse revela para nós as artimanhas do inimigo que ele está fazendo, onde ele está atuando nos bastidores para nos enganar. Ele é mentiroso e pai da mentira. Devemos, então, prestar bem atenção, porque ele é um expert em distorcer a palavra de Deus. E foi isso que ele fez. Quando ele disse: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Olha para você ver como ele pregou a mentira. No capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, versos 16 e 17, Deus disse assim, Gênesis 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. O que Deus disse para Adão? Pode comer de tudo, com exceção dessa. Mas Satanás disse assim: olha, foi assim que Deus disse, não coma de nenhum fruto. Olha como ele começa distorcendo a palavra de Deus. Deus fala uma coisa, Satanás vai lá e diz que Deus falou outra. Ele é um especialista em distorcer a palavra de Deus. Ele é um especialista em distorcer o caráter de Deus. E aqui, além deste elemento, que é o elemento do engano, já na primeira fala de Lúcifer, que se aparelhou na serpente, e a Bíblia diz que a serpente era um animal mais astuto do Éden. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está se referindo simplesmente a um animal que Deus criou, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criara era bom, inclusive a serpente, ela está aqui no momento em que Deus fala que tudo que ele criou era muito bom. Quando a Bíblia diz que este era o animal mais astuto, está falando de alguém que estava trabalhando por trás da serpente, de alguém que havia se aparelhado na serpente.
Satanás tinha sido um anjo no céu. Foi criado para comandar todas as hostes celestiais. Ele era um anjo de luz. E ainda é um anjo de luz. Está envelhecendo. Aprendi que a sua carne já está frouxa, que ele está envelhecendo, e que seu momento, os seus dias estão contados. Mas ele um dia desceu do céu, porque escolheu errado. Porque na capacidade que Deus deu de escolher, nos caminhos que ele deveria tomar, ele tomou errado, ele escolheu errado. Agora estava perdido para sempre. Mas não queria se perder sozinho, além dele os seus anjos. Queria arrastar a raça humana nessa escolha errada que ele fizera no passado. Queria levá-los também a escolherem errado, o lado errado. E então ele veio. É interessante que os anjos de Deus já tinham vindo ao Jardim do Éden e tinham dito para Eva e Adão que o inimigo de Deus poderia se apresentar a eles. Ele não viria como um anjo de luz, mas ele viria sob um disfarce para enganá-los. Porque a mesma coisa ele já tinha feito no céu. Ele iria mentir para eles, porque a mesma coisa ele tinha feito no céu. Tinha mentido para uma terça parte dos anjos. Que ele tinha derrubado uma terça parte dos anjos e que a mesma coisa ele iria tentar fazer com Adão e Eva. Aqui aprendi outras coisas. Ele enganou os anjos, enganou Eva, e através dos anos ele tem enganado homens e mulheres. É possível que essa noite ele esteja tentando te enganar. É possível que essa noite ele esteja disfarçado de alguma coisa. Pode vir a você que é um jovem disfarçado de uma menina bonita, de uma jovem bonita. Pode vir a você, jovem, através de um rapaz bonito, elegante, que fala bem. Mas por trás da beleza está o mal. E foi isso que ele fez. Se aparelhou numa serpente, que era um dos mais belos dos animais do jardim, que voava. E quando voava, tinha a aparência de ouro polido. Ele sempre vai procurar aquilo que é bom para levar o mal. Mas Deus tinha feito também outras recomendações para Eva. E aqui foi onde Eva falhou. Deus tinha dito que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não porque houvesse alguma substância sobrenatural que pudesse levá-los ao pecado, mas aquele fruto representava a obediência a Deus. E Deus havia dito que Eva não deveria se separar do seu esposo e muito menos ficar passando próximo da árvore, porque o inimigo só teria acesso a eles nas proximidades da árvore. Aqui aprendi algo, que Eva confiou em si mesma. Eva saiu de perto do seu esposo, e você vai ver logo em seguida aqui. Eva achou que não era tão sério assim, que a fala de Deus, que a ordem de Deus não deveria ser seguida tão à risca assim. E mais que isso, Eva deixou tanto a obediência a Deus, deixou tanto Deus naquele momento, que começou a pensar o que tem por trás desta árvore, o que tem por trás desse fruto. E ela ficou imperceptivelmente falando consigo mesma. Por que eu não devo comer desse fruto? Porque Deus disse que eu não devo comer. E Satanás, que estava ali nas proximidades, escondido, porque o mal está sempre escondido, ouviu. Ele apanhou as palavras de Eva e começou a falar com ela. E ela nem se deu conta que estava falando com a serpente. Não era normal e nunca foi normal um animal falar. Mas Eva não se deu conta disso. Aqui eu aprendi outra coisa. Satanás não leu a mente de Eva. Ele ouviu o que ela estava falando. Pensamentos ruins podem vir à nossa mente, mas não precisamos externá-los através de palavras, porque o inimigo, ele é um perito labial. Aprendi que a 1 quilômetro de distância ele pode ler o que você está falando. Ele é um perito labial, mas ele não pode entrar na sua mente. Ele não tem a capacidade de saber o que você está pensando. E então nós temos uma grande ferramenta. Diante de maus pensamentos, diante de qualquer coisa que venha à nossa mente, nós podemos guardá-los para nós mesmos.
Isso nos dá vantagem contra as investidas do inimigo. Mas Eva externou o que ela estava pensando. E Satanás apanhou as suas palavras. Ela fez duas coisas. Ela se afastou do esposo. Ela se aproximou da árvore porque confiou em si mesmo. Dentre tudo que eu já te falei, existe algo que nós não podemos confiar de jeito nenhum. Nunca confie no ser humano. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Olha o que diz esse texto, Jeremias capítulo 17. A minha Bíblia fala assim, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Imagina aqui comigo, se na época de Eva já era perigoso e fatal confiar em si mesmo, no seu próprio coração, achar que ela era forte o suficiente, achar que ela era inteligentemente o suficiente para resistir o inimigo nas suas investidas. Imagine hoje, depois de milhares de anos, que a raça humana já se degenerou. Imagine agora que nós degeneramos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Se Eva não pôde enfrentar o inimigo e vencer por si mesma, imagine nós queremos fazer isto sozinhos. Se Eva, ao confiar em si, ela caiu, imagine eu e você queremos fazer isto. Com certeza a queda será certa. Existem mais passagens na Bíblia, no livro de Marcos. A Bíblia fala, no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos, Eclesiastes 9, verso 3. Você pode ler comigo. Eclesiastes está aí depois de Provérbios. Eclesiastes 9, a minha Bíblia diz assim, verso 3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. A primeira coisa que você tem que aprender, dentre tudo que eu falei, que está nas entrelinhas, mas aquilo que está na superfície, nunca confie em você mesmo. Pedro, quando Jesus disse para ele, disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro disse: Senhor, jamais farei isso. Ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te negar. Eu jamais vou te abandonar. Irei contigo até a morte. E Pedro estava falando a verdade. Pedro não estava sendo hipócrita ou fingido, falso naquele momento. O problema era que Pedro estava fazendo aquela afirmação baseado naquilo que ele achava que era o certo. Confiando em si, na sua própria força, na sua capacidade de resistir à pressão, na sua capacidade de resistir à tentação. E Pedro caiu. Assim como a Bíblia diz que Eva também caiu. No capítulo 3, então, diz assim: a mulher respondeu à serpente. Do fruto do capítulo 3, verso 2 de Gênesis. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão, e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o que aconteceu? Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva fez o quê? Comeu. Eva fez a sua escolha baseado em quê? Baseado naquilo que ela achava. Eva fez a sua escolha baseado em quê? Baseado no engano. Se eu confio em mim mesmo, diz Jeremias 17:9, eu estou enganado. Porque desesperadamente corrupto é o coração do homem. Em outras traduções diz assim: enganoso é o coração do homem. Há muitas jovens, porque achavam que estavam apaixonadas, deixaram-se levar pelos seus sentimentos, baseado naquilo que elas achavam que era o certo.
Se tomarmos decisões, se fizermos escolhas baseado naquilo que nós achamos que é o certo, confiando em nós mesmos, vamos falhar, vamos cair. Foi assim que Eva caiu. Eva deu ouvidos à voz do inimigo. Isto contribuiu para a sua queda. Hoje, o inimigo continua falando e derrubando muitos e muitos outros seres humanos. E ele tem muitas formas de fazer isso. Eu sei de um homem que ele gostava muito de estudar a Bíblia com os espíritas. E o espiritismo, não sei se você sabe, prega a primeira mentira que Satanás pregou no Éden. O espiritismo faz isso. E uma das coisas, para cair no engano do espiritismo, é começar a dar ouvidos ao que Satanás fala. E em muitos outros enganos. Quando algumas pessoas vêm estudar a Bíblia comigo, e eles já são religiosos, também conhecedores, eu estabeleço alguns critérios. E esses critérios são: você quer estudar a Bíblia comigo porque você quer aprender de Deus e se decidir ao lado da verdade plena, ou você está querendo debater? Se a pessoa logo no início afirma que quer aprender, que quer se decidir por Jesus através da sua palavra, eu prossigo aquele estudo. Senão eu não avanço, porque é dar ouvido às insinuações do inimigo. Se alguém só quer insinuar para mim que isto e aquilo é desse jeito ou daquele jeito, para mim não interessa. Não dê ouvidos ao que o inimigo quer te falar, seja disfarçado de uma serpente, seja disfarçado de um religioso ou de qualquer outra coisa. Não faça isso, porque você estará em desvantagem, você estará em terreno enganoso, em terreno encantado. Foi isso que Eva fez. Agiu baseado naquilo que ela pensava. Agiu foi enganada, ela caiu, porque deu ouvido às insinuações de Satanás. E quando fazemos isto, estamos indo no mesmo caminho. Mas além de Eva, houve outra pessoa que fez uma segunda escolha. E desta vez, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia diz, verso 6 agora, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Em seguida, e deu também ao marido e ele comeu. Olha, Eva foi enganada. Enganada por quem? Eva foi enganada por si mesma, porque confiou em si mesma. Enganou-se a respeito de sua própria capacidade. Foi enganada pela serpente. Mas a Bíblia diz que Adão não. Adão tomou a sua decisão, fez a sua escolha baseado nas emoções. Quando Adão viu que Eva estava vindo com as mãos cheias do fruto, que Eva tinha comido, logo que ela se aproximou, Adão entendeu que Eva tinha desobedecido ao Senhor e tinha comido do fruto, que Eva tinha pecado e que agora Eva tinha que morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Adão olhou para Eva e pensou: como eu poderei abrir mão dela? Eu a amo muito. Adão então, naquele momento, poderia agir de duas formas: comer do fruto por amor a Eva e sofrer o mesmo destino que ela, ou ele poderia recuar e não comer, baseado na palavra de Deus, porque Adão era o cabeça. E se Adão não come do fruto, o pecado não teria entrado no mundo como entrou. Deus poderia dar a Adão uma outra mulher, ou Deus poderia fazer uma outra coisa, porque para Deus não há impossíveis, para reverter aquele quadro. Então somente Adão não poderia dar aquele segundo passo. Mas Adão tomou do fruto, e a Bíblia diz, e comeu, porque Adão agiu baseado em um outro elemento. Sabe qual foi? Nas emoções. Quando tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, na maioria das vezes, vamos fazer a coisa errada. Vamos escolher o errado ao invés do certo. Adão comeu. E a Bíblia diz que ambos naquele momento perceberam que estavam nus. Se tornaram conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal no sentido de que agora eles estavam conhecendo as consequências do pecado. Só Deus tinha este conhecimento.
E Deus não queria que Adão e Eva tivessem esse conhecimento de uma forma negativa, através de uma experiência que os levariam à morte. Deus teria outros meios de levá-los ao conhecimento do bem e do mal. Deus teria outro meio de levá-los a conhecer as consequências do pecado, sem que eles tivessem que cair em pecado. Mas Adão não, agiu por emoção, comeu do fruto por amor a Eva, ao invés de agir baseado no amor a Deus. Como consequências, o mal continuou progredindo, continuou crescendo. E a Bíblia fala, no livro de Gênesis, capítulo 4, de uma terceira pessoa que tomou uma decisão errada também, que escolheu errado. A Bíblia diz assim, capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Por quê? Porque Eva achava que Caim era o prometido. Em Gênesis 3:15, Deus prometeu enviar alguém, descendente da mulher, descendente de Eva, que também representava ali a igreja de Deus. Eva ficou feliz, mas a Bíblia diz no verso 2, depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. O que aconteceu aqui? Eva deu à luz 2 filhos. Estes 2 tiveram a mesma educação. Estes 2 conheceram sobre o plano da salvação. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir o corpo com folhas de figueira. Depois Deus revelou a Adão o plano da salvação. Este plano culminaria com a morte do Filho de Deus na cruz para salvá-los. E assim Deus ensinou para Adão que ele deveria pegar um cordeiro e matar o cordeiro, e vestiu Adão com a pele daquele cordeiro. Aquele cordeiro representava o cordeiro de Deus que um dia viria e morreria na cruz por nós. Quando João estava batizando e Jesus se apresentou ali, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Abel sabia disso, Caim sabia disso. Só que as escolhas deveriam continuar sendo feitas. E agora, não mais por Adão e Eva, porque eles tinham escolhido o pecado, e o pecado tinha entrado neste mundo, e com o salário do pecado é a morte. E para quem quer viver, tem que escolher Jesus, tem que escolher o Cordeiro. Abel escolheu levar um sacrifício, dizendo assim, Deus, eu aceito o teu plano para me salvar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas Caim não, ofereceu o fruto da terra, representando o seu esforço, as suas próprias obras. Caim tinha raiva do Senhor, porque Deus havia expulsado seus pais do Éden. Caim rejeitou o plano da salvação. Abel escolheu Jesus, aceitou o plano da salvação. Caim escolheu a morte, Abel escolheu a vida. E a Bíblia diz que Caim ficou irritado, verso então, vamos ler a partir do verso 5. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E daí em diante, a Bíblia diz que Caim poderia escolher a Deus. Caim poderia se arrepender da sua atitude errada em adoração a Deus. Mas não. O pecado estava à porta. E ele se manifestou na vida de Caim quando ele se irritou com o seu irmão. Tentou convencer Abel a deixar o Senhor. Mas Abel ficou firme. E por causa disso, Abel morreu. Porque Caim o matou, Caim o assassinou. Caim escolheu matar o seu irmão. Abel
escolheu morrer crendo em Jesus. E sucessivamente, aqueles que escolheram Jesus foram perseguidos por aqueles que escolheram seguir os mesmos caminhos de Caim. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, que o mal se multiplicou em cima dessa terra. Deus não destruiu Caim, mas permitiu que ele continuasse vivendo, para que dessa forma ele pudesse se arrepender ou pudesse prosseguir na sua rebelião contra Deus. E ele se rebelou contra Deus. E os seus descendentes fez com que o pecado se multiplicasse em cima dessa terra. E a Bíblia diz, porque o coração do homem, a mente do homem era continuamente mal, Deus destruiu o mundo, mandando o dilúvio. Sabe, amados? E Deus preservou Noé e sua família. E hoje, nós podemos escolher baseado no amor. Ainda as escolhas são feitas baseadas no amor. Deus diz no livro de João, capítulo 14, você pode ler comigo, acompanhar comigo. João, capítulo 14, verso 15. A minha Bíblia diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém? Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também me manifestarei a ele. Amém? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Podemos agir baseado no amor, mas o amor está sobre a lei de Deus. Existe uma condição para sabermos se o nosso amor é verdadeiro ou não. É se nós amamos a Deus. Se amamos, nós vamos guardar o seu mandamento. Porque existe o amor àquilo que é ruim. Existem pessoas que não amam a Deus, mas amam outras coisas. E a base para fazermos as nossas escolhas é o amor. Tanto em relação a Deus, como em relação ao inimigo. A Bíblia fala no livro de 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Podemos agir baseado no amor, podemos fazer as nossas escolhas baseado no amor, em relação a Deus ou em relação ao mundo. Porque o inimigo, porque se alguém ama o mundo, está seguindo as orientações do inimigo, as insinuações, as mentiras que ele pregou no Éden. Porque Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós podemos agir baseado na palavra de Deus. Existe um texto no livro de Isaías, capítulo 58, que diz assim: guardem o sábado, santifiquem o sábado, até o estrangeiro. Façam isso. Simplesmente no final do verso diz assim, eu quero ler com vocês, Isaías 58. É bom que vocês acompanhem comigo. Diz assim, no verso 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado e deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamarem o sábado santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, guardando, não seguindo os seus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, não seguindo nem falando a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó. Sabe o que é a herança de Jacó? É a cidade santa. Isso é a herança de Jacó, é o céu. No finalzinho do verso ele diz assim: porque a boca do Senhor o diz. Amém? Onde está a base para nós tomarmos as nossas decisões? Onde está a base? Sob qual palavra nós devemos fazer as nossas escolhas? Não como Eva, confiando em si mesmo. Não como Eva, seguindo as mentiras do inimigo. Não como Adão, fazendo escolhas baseado nas suas emoções.
não como Caim, fazendo as suas escolhas baseado no seu ímpeto, na sua raiva. Mas só existe segurança para nós se agirmos de acordo com a palavra do Senhor. Muitas vezes não temos nenhum outro motivo para fazermos as nossas escolhas, a não ser baseado unicamente na palavra de Deus. Muita gente não mata porque sabe que se matar vai preso. Muita gente não rouba porque sabe que se roubar também vai preso. Muitas pessoas não fazem isso ou aquilo porque temem as consequências imediatas. Mas só existe uma coisa sob a qual nós devemos fazer as nossas escolhas, que realmente é seguro. E esta coisa é a palavra de Deus. Esta coisa é, porque a boca do Senhor o disse. Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta. O pecado todo dia bate na minha porta e na sua porta, na minha vida e na sua vida. Mas Deus disse: mas cabe resisti-lo. Não deixe que ele domine você. Mas por outro lado, existe um outro também batendo na porta. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei na sua vida, cearei com ele e ele comigo. Amém? O inimigo estará sempre batendo na porta do seu viver, na porta do seu coração, mas Deus também estará batendo. Quem você vai escolher neste momento? Para quem você vai abrir a porta? Qual vai ser a sua escolha? Jesus ou o inimigo? A bênção ou a maldição? Desta decisão, desta escolha entre Deus e o diabo, entre os desejos da carne, entre o mundo e Jesus, e o domínio do Espírito Santo, para que nós possamos resistir todas as tentações, dependem a nossa vida eterna. Há alguns anos, na cidade de Parauapebas, 2 jovens estavam desviados da igreja. E esses 2 jovens, naquele dia, foram a uma programação. Naquele dia, um pregador itinerante estava passando pela cidade. Milhares de pessoas estavam assistindo aquele pregador. No final daquela programação, aquele pregador fez um apelo a centenas de pessoas que já tinham estudado a Bíblia, que já tinham supostamente aceitado Jesus, que viessem à frente e fossem batizadas. Era o dia da escolha. Muitas das pessoas que ali estavam foram à frente, aceitaram o apelo, escolheram Jesus, foram batizadas, escolheram a vida. Mas 2 jovens que estavam desviados resistiram ao apelo, resistiram ao convite. 2 vozes estavam falando. De um lado, o pecado era convidativo, do outro lado, estava Jesus convidando. Mas eles disseram para os instrumentos de Deus que ali estavam, para as pessoas que diziam: olha, voltem para Jesus hoje, voltem para casa, voltem para a igreja é o lugar de vocês, é o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Mas eles disseram: hoje nós vamos nos despedir do mundo, hoje nós vamos a um local, ao Pit Dog do Jorge. Era um lugar de festa, era uma boate. Vai ser a nossa última noite, e depois nós vamos voltar para Jesus. Depois de muita insistência, eles resistiram ao Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas eles endureceram o coração naquele dia, e foram para a festa, com o pensamento de voltar depois. Naquele dia, ao retornar para casa, na madrugada daquele dia, por volta de 3:30 ou 4 horas, não se sabe ao certo a hora exata, eles foram abordados por 2 elementos que estavam de moto. 2 elementos que provavelmente mandaram com que eles se deitassem. Assim se deduz, porque eles foram encontrados de bruços, com tiros na cabeça, com tiros na nuca. Aqueles jovens escolheram errado, escolheram o mundo naquele dia. Aqueles jovens confiaram que eles poderiam voltar quando quisessem. O inimigo falou às suas mentes, aos seus corações, e eles seguiram as orientações, as insinuações do inimigo. Enquanto Deus estava convidando de um lado, o inimigo estava do outro. Enquanto Deus estava querendo salvá-los de um lado, o inimigo estava querendo derrotá-los e matá-los do outro. E eles morreram, porque escolheram errado. Disse o apóstolo Paulo: hoje é o dia da escolha.
Qual a decisão que você está precisando tomar? Qual a escolha você precisa fazer esta noite? Jesus disse que se nós escolhermos Ele, nós estaremos fazendo uma escolha que resultará na única coisa que realmente nos interessa, que é a vida eterna. Ele disse: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer escolher Jesus esta noite? Quer junto comigo deixar o coração de lado, deixar o eu de lado, a confiança própria? Quer fechar os ouvidos para o inimigo e abrir os ouvidos para a voz do Espírito Santo? Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta noite? Você precisa fazer alguma escolha esta noite? Nenhum é mais importante do que escolher Jesus. Eis que Ele está à porta, junto comigo. Vamos abrir os nossos corações mais uma vez e deixar Jesus entrar. Ele quer entrar na sua vida, você mesmo que está me ouvindo. Ele quer transformar você. Ele quer salvar você. Ele quer te levar para o céu. Mas o inimigo é o pai da mentira, quer levar você ao pecado, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte e é a morte eterna. Mas Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer te dar a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Junto comigo, mais uma vez, vamos escolher Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado porque em meio a muitas escolhas, as encruzilhadas da vida, escolhas que nós devemos fazer, existem muitas vozes nos chamando a atenção. Por trás de muitas coisas, até mesmo as coisas belas, está o inimigo. Além dele, está um coração corrupto. Além dele, está a confiança própria. Mas nesta noite queremos agir baseado unicamente numa coisa: na Tua palavra. Tudo que nós formos fazer, meu Deus, que nós possamos fazer para a honra e glória do Teu nome. Que todas as nossas escolhas sejam feitas baseadas na Tua palavra. Escolhemos Jesus mais uma vez nesta noite. Que Ele entre no nosso viver. E se Ele já entrou, que Ele continue vivendo em nossas vidas. E se há alguém que ainda não abriu a porta, que ela possa ouvir a voz do Espírito Santo, hoje, agora, para que Jesus possa entrar na sua vida. Porque escolhendo Jesus, esta pessoa estará escolhendo aquilo que é mais relevante, estará escolhendo o mais importante, estará escolhendo o caminho, o verdadeiro caminho, estará escolhendo a verdade e no final de todas as coisas, a vida eterna. Te pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Uma boa noite para você, amigo. E até domingo à noite neste mesmo lugar. Porque sábado nós vamos enviar um link para vocês acompanharem a programação da manhã através de outra transmissão lá da Igreja do NASP, onde o nosso pastor, presidente da nossa união, estará pregando a partir das 10 e alguma coisa. Amém? Até sábado, com o nosso pastor, presidente da nossa união. Até lá, que Deus te abençoe.